luz, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém? Pode sentar. Boa noite. O Pai Jesus, o amor de Maria está em cada coração. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Edson, como você falou. Tenho 25 anos só. Pertenço a essa paróquia maravilhosa. Vamos pregar nesse grupo de oração. E hoje eu vim pregar para vocês o tema que mexeu muito comigo. E a gente já até falou também, mas é preciso ter fé e confiar no Senhor. Nós estamos aqui lá em casa, né? Quem trouxe a Bíblia aí, pega lá em Salmo, capítulo 36, versículo 3. Enquanto vocês acham aí, tem um amigo meu que eu fui buscar ele lá no aeroporto essa semana, ele veio lá do Rio de Janeiro. Jaci, se puder dedilhar para nós, obrigado. Oi? Aí, ele pediu para mim passar com ele lá no Gama, que tinha um pároco lá no Gama que ficou com um tempo com ele lá no Rio de Janeiro. Eu falei, não, vamos passar lá. Ele passou lá e o pároco estava ocupado, né? O padre lá falou assim, vem aqui almoçar comigo domingo. E aí ontem eu fui lá almoçar com o padre, o nome dele é Padre Lechec, da paróquia Imaculada Conceição lá do Gama. E aí ele começou a contar um pouco da história dele. E ele estava lá em 3 Rios, no Rio de Janeiro. E aí o superior dele falou assim, ó, vou te mandar para um lugar, mas você tem a opção de escolher entre 3 lugares, mas você não vai ficar mais aqui no Rio. E aí ele me contou uma história que eu achei bem interessante, que se encaixa aqui nesse tema de hoje. E aí ele virou para esse superior dele e falou assim, mas se eu escolher um local, eu não vou estar confiando em Deus, e a minha vida já é entregue a Ele. Então eu não quero escolher um lugar melhor ou um lugar pior. O Senhor é meu superior, onde o Senhor mandar eu vou. Ou seja, a confiança dele já na obra de Deus, né? E ele disse que chegou lá no Gama, e totalmente diferente da paróquia, de onde ele era acostumado, de onde ele veio, que ele não foi tão acolhido, né? Aquele acolhimento caloroso igual ele teve. E aí ele disse que no mínimo de oração que ele tem é 2 horas do dia dele, no mínimo é isso. Rosário, e contou lá várias ladainhas que ele faz. E ele disse que desde que chegou lá, oração, jejum, penitência direto. Ele disse que hoje, depois de quase 1 ano já que ele saiu do Rio de Janeiro, a paróquia já está quase igual, né? De onde ele veio, né? Um acolhimento mais aconchegante, mais acolhedor. Então tudo isso pela confiança que ele teve no Senhor e não se deixou levar por causa disso. E confiou que aonde que o Senhor mandasse, era lá que ele tinha que estar. E em meio a tantas tribulações, em choros, em dificuldades, em vontade de voltar para de onde ele estava, mas ele permaneceu firme, é assim que a gente tem que fazer, amém? Acharam aí Salmo 36? Versículo 3, de 3 a 5. Espera no Senhor e faze o bem, habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração, e Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Palavra do Senhor. Davi escreve esse salmo. E antes de Davi ser rei, o rei era Saul.
E aí uma época, Saul ele saiu da graça de Deus. E aí começou a desandar todo o reino. Israel nunca havia perdido uma guerra. E aí os filisteus, que eram o principal inimigo, depois que Saul saiu da graça, mataram 32 mil homens e 2 mil sacerdotes. E além disso, ainda roubaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que significava a presença de Deus. A Arca da Aliança não era Deus, mas significava a presença de Deus. Por quê? Porque dentro da Arca da Aliança havia o cajado do irmão de Moisés, Arão, que significava o sacerdócio, foi o primeiro sacerdote. Também tinha a tábua dos 10 mandamentos, dada a Moisés. E também tinha o maná descido do céu, né? Que Deus mandou para aquele povo quando Moisés estava libertando eles da escravidão do Egito. E aquele povo reclamava porque estava com fome. E de repente Deus manda o maná descido do céu. Só que aí tem um detalhe. O maná era o pão nosso de cada dia, era só para aquele dia. Se eles não consumissem o maná naquele dia, o maná ele se apodrecia, começava a feder. Só que esse maná que estava dentro da Arca da Aliança, ele não apodrecia, ele não fedia. Por quê? Porque no Antigo Testamento já acontecia a profecia de 1700 anos depois, que Jesus veio, desceu do céu e falou assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Então, 1700 anos depois da profecia, Jesus vem como o primeiro sacerdote, depois dá o sacerdócio à sua igreja, e também vem com a sua lei, como também com Moisés lá dentro da Arca da Aliança, e também vem como maná. E também 1700 anos depois, vem a Arca da Aliança, que quem que trouxe o pão vivo descido do céu a nós? Quem? Maria! Maria! Então, por isso que Nossa Senhora ela é chamada de quê? A Arca da Aliança, por causa disso. Então, a profecia ela é cumprida. Então, eles roubaram a Arca da Aliança de Israel. Roubaram a presença de Deus da casa de Israel. Às vezes a gente está com alguma dificuldade, né? Às vezes alguém tirou a presença de Deus da nossa vida também. Assim, às vezes algo faz com que a Arca da Aliança da nossa casa seja roubada. A gente não pode deixar. Então o que aconteceu? Deus escolhe Davi. Cansou de músculo, cansou de arma. Agora eu quero alguém com coração igual ao meu. Eu quero Davi. E mandou, se não me engano foi Samuel, não estou lembrado agora, mas eu creio que foi Samuel. E aí foi na casa de Jessé, que era o pai de Davi. Falou assim: eu vim buscar o seu filho para ser o rei de Israel. E aí Jessé manda chamar os seus filhos, menos Davi. Davi era pastor, ele estava pastoreando as ovelhas. E aí manda chamar os seus filhos lá, os mais fortes, né, os mais valentes, aqueles que estavam acostumados com guerras, com armas. E aí apresenta todos os seus filhos. E aí não era nenhum deles. E aí fala assim: mas você não tem mais nenhum filho? E aí manda chamar Davi. Tem sim, tem meu filho mais novo, está pastoreando as ovelhas. E aí manda chamar Davi. E aí Davi vem, né, todo magrinho, tipo eu assim, magrinho, tipo bem magrinho. E aí ele fala: é esse que eu quero. Porque quando olhou nos olhos de Davi, Deus falou: é esse que vai ser o rei de Israel. E aí depois até Davi escreve, né, que o nosso olhar é a lâmpada da alma. Ele escreve nos seus salmos aí. Então escolhe Davi. Só que aí ungiu ele lá com óleo. Só que ele ainda não iria assumir Israel. É como que a gente faz a eleição do prefeito, né? Só que o prefeito só assume em janeiro, a eleição em outubro. Então Davi ainda não havia assumido o rei de Israel. Mas ele já estava esperando para poder assumir. E aí Davi chega em Israel.
E aí os filisteus foram lá várias vezes querendo guerrear com ele, só que como não tinha homem suficiente, eles desistiram, falaram assim, então vamos mano a mano, né? Tipo o UFC da vida aí. Em vez de guerrear com várias pessoas, eles escolheram Golias para poder guerrear com alguém de Israel. E Golias ia lá todos os dias e falava, tem alguém aí, tem algum homem aí capaz de lutar comigo? E os filisteus, né? A descendência deles, Golias tinha 3 metros de altura, diz a Bíblia. Forte, cheio de armas, tinha um homem que só segurava o escudo dele. E aí, beleza. Davi chegou e viu aquela cena e falou, vai Saul, Golias está lá querendo guerrear e não tem nenhum homem aqui, eu vou guerrear. Eu vou lutar contra Golias. E aí o Saul falou assim, não, mas você não tem nenhum músculo, você não tem corpo, você não é acostumado a lidar com guerras. E aí Davi, você está muito enganado. Quando as ovelhas iam lá, quando chegava um leão para devorar as ovelhas, Deus me mandava para tirar as ovelhas da boca daquele leão, da boca daqueles ursos. Eu guerrilhava, mas ninguém via. E às vezes acontece isso conosco. Deus nos manda guerrilhar com esses ursos, com esses leões, para passar por dificuldades, para nos preparar para algo maior. E assim Deus veio preparando Davi para isso. E aí quando chegou para guerrilhar com Golias, a Bíblia diz que o que ele pegou é um ar forte. Eu fui pesquisar o que era isso, essa arma que ele pegou. Ela rodava, ele pegou uma pedra e ele rodou ela e bem na cabeça de Golias. E Golias caiu e ele matou Golias. E aí nisso os filisteus todos correram, né, de Davi. E quando Davi foi guerrilhar com Golias, Davi falou assim para ele, você vem com armas, você vem com músculos, mas eu vou em nome do Deus de Israel. Eu vou em nome do Deus vivo. E aí ele venceu Golias e logo depois ele se tornou rei. E a primeira coisa que ele fez quando ele se tornou rei foi buscar a arca da aliança de volta. Ele foi buscar a presença de Deus de volta a Israel. E nós temos que fazer isso também com Davi. Às vezes a presença de Deus saiu da nossa casa, da nossa vida, mas nós temos que guerrear contra os nossos Golias e pegar a nossa arca da aliança de volta, pegar o Deus vivo de volta para nós. Sexta-feira eu enfrentei um Golias. Só que esse Golias ele não tinha 3 metros de altura não. Era mais ou menos do meu tamanho, cabelo grande, assim, loira. Mandou uma mensagem. Estava lá em casa tranquilo, chegou uma mensagem. E aí esse Golias falou assim para mim, queria experimentar uma coisa. Eu falei assim, o quê? Aí ela, você. E eu não estou acostumado com essas coisas, né? Que antes eram os homens, né? Não desfazendo vocês, mas não generalizando também. E aí eu dei aquela acalmada, né? Fazendo aquela respirada. Aí eu fui dormir. Eu disse, vou dormir, senão eu vou acabar batendo na porta desse Golias. Tá difícil. E fui dormir. E aí no outro dia, o que é que diz aqui na palavra? Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. E eu falei assim, olha, eu não quero ficar por ficar. Eu quero a mulher que vai ficar comigo o resto da vida. E aí eu falei assim, eu não sou disso, não sou de ficar por ficar. Estou à espera e cortei. Porque beijar, se eu fosse lá beijar, era pecado? Talvez não. Mas eu prefiro esperar no Senhor. Esperar em Deus. Porque no momento certo, Ele agirá. Põe as tuas delícias no Senhor. Eu poderia colocar as minhas delícias naquele Golias. E os desejos do teu coração, e Ele atenderá. Então o que eu tenho que fazer? O meu papel? Se eu estou vivendo um tempo de espera, é namorar com o Senhor, é ter mais tempo para Ele, como diz a palavra. Se a gente é casado, é ter mais tempo para o Senhor, se preocupar com Ele, se envolver com Ele, e aí Ele agirá. Agora eu vou fazer as minhas vontades,
E eu falei isso para ela, eu falei assim, olha, eu tenho as minhas vontades, mas já não é mais eu que vivo, é Cristo que vive. É a vontade dele. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, as coisas do nosso tempo, as coisas do nosso jeito, mas se a gente não perguntar para ele, Senhor, é para me fazer isso? É para me fazer aquilo? Senhor, apareceu um trabalho para mim, é da tua vontade? Eu vou ganhar mais, mas é da tua vontade? Senhor, tem um carro para me comprar, é da sua vontade? Senhor, apareceu uma menina, apareceu um namorado, é da tua vontade? Tudo, se a gente não colocar as nossas delícias no Senhor, as nossas vontades no Senhor, vai dar errado. Vai dar errado se a gente afastar da graça de Deus, vai dar errado como Saul. Saul saiu da graça e começou tudo a dar errado. Às vezes no momento da dificuldade, a nossa tendência é o quê? É se entregar àquilo. Quantas pessoas que já não passaram por aqui no momento das dificuldades, eu falo, me coloco agora também nisso, e se afastaram de Deus. Lá em casa nós estamos vivendo grandes tribulações, cada um com a sua tribulação. Meu irmão e minha cunhada, né, perdeu a nossa sobrinha na quaresma, primeiro dia da quaresma, quarta-feira de cinzas. Do pó viemos, do pó retornaremos. Recentemente eu terminei um relacionamento de 2 anos e vocês conhecem, né? Yasmin, ela mudou para a Argentina e um dos motivos foi que ela disse que ela não conseguiria conciliar o casamento com faculdade, e aí nós rompemos. E nisso eu fiquei muito ruim. Primeira semana eu não comia, eu não dormia. Aí eu lembrei daquela história de Pedro, né? Que quando Jesus aparece, ele começa a andar sobre as águas. E aí Pedro, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até vós. E então Pedro começa a andar sobre as águas. E era da maneira que eu estava andando sobre as águas. As coisas estavam dando certo, né? Trabalho, vida amorosa, em casa, família, tudo dando certo. Mas quando as tribulações começaram a vir, e que Pedro começou a ver a fúria do mar, das ondas, dos ventos, ele começou a se afundar. Mas ele estendeu os braços para o Senhor estendeu os braços para Pedro, e o Senhor reergueu. Então eu vi que no momento daquelas tribulações, daquelas dificuldades, eu estava começando a afundar. Entrei num deserto, não conseguia comer, fui parar no hospital, comecei a tomar remédio para dormir. E aí começaram a vir as tribulações, querendo voltar à fornicação, que é o sexo antes do casamento, né? E isso em outubro vai fazer 4 anos que eu renunciei a isso. Mas nesses momentos das tribulações, a gente quer se afastar. Eu comecei a falar assim, Senhor, eu fiz tudo certo, nós rezamos antes de namorar, nós tivemos um namoro santo, e as coisas dando errado. E questionei o Senhor. E um dia eu fui no encontro, na Arca de Maria, lá em Anápolis. E eu passei o dia inteirinho chorando diante do Santíssimo. O dia inteiro. E naquele momento parece que Deus estava pegando todo esse fardo e aquela palavra se cumprindo, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados do fardo, e eu vos aliviarei. Então naquele momento eu deixei lá toda a minha dificuldade, toda a minha dor, para o Senhor cuidar. Eu não sei qual é a dificuldade que cada um está vivendo, se você está passando por alguma tribulação. Às vezes um sonho seu não é o sonho de Deus. E às vezes tudo isso que nós estamos passando hoje, Deus está preparando para algo muito maior e muito melhor. E é isso que eu creio hoje, que toda a minha dificuldade, toda a minha provação, Deus está preparando porque Ele tem algo muito maior do que eu sonhei e que eu não posso desistir. E que eu vou encarar vários outros Golias ainda, mas eu tenho que viver o meu tempo de espera. Eu tenho que esperar para aquilo que realmente Deus quer. Eu não posso me entregar facilmente a isso, porque Deus está me preparando para algo muito maior. Amém? Quando nós estávamos rezando na intercessão, Deus mostrava para nós uma aliança. E eu lembro quando eu cheguei aqui na renovação carismática,
Estava tendo um grupo, esse salão estava lotado, Renascidos em Pentecoste aqui. E aí o Léo foi e falou assim: o senhor está levantando um jovem aqui a ser um pregador. E aí logo ele me encaminhou a Simonete. A Simonete ia começar com o Ministério Pedro na época, que era o Ministério de Pregação. E eu sem entender muita coisa, ainda não havia feito seminário de vida. E aí procurei a Simonete falou assim: olha, vai ter reunião tal dia. Aí eu vim nesse dia, não teve a reunião do Ministério Pedro, mas estava tendo a reunião do Ministério Rafael, que é o Ministério de Libertação. Ou era de intercessão, não lembro direito. Aí eu participei dessa reunião, e lá eles rezando, a gente rezando, e aí teve uma profecia: Deus está fazendo uma aliança aqui com alguém. E aí outra pessoa falou assim: e é com o jovem. Aí eu estava segurando na mão da Rosângela, a Rosângela falou assim: eu senti que é com você. E eu também sentia que aquela aliança era comigo. E isso vai fazer 4 anos que, graças a Deus, essa aliança não se rompe, que eu não largo desse convívio do céu, que eu não largo da Eucaristia. Porque eu sei que se eu largar da Eucaristia, nós não vamos conseguir confiar no Senhor. É aquilo que dá na misericórdia de Deus, né? Jesus misericordioso. Jesus, eu confio em vós. Seja o que for, Jesus, eu confio em vós. E essa aliança não vai se romper. Jesus, eu confio em vós e essa aliança não vai se romper. E quantas vezes eu quis romper com essa aliança e Deus mandava um jeito, mandava alguém, mandava fazer algo para essa aliança não se romper. E eu queria que você também, nessa noite, fizesse essa aliança com Deus. Que a aliança ela não vai se romper. Uma aliança que seja eterna. Que não importa o que aconteça, a dor, a dificuldade, a provação, mas que essa aliança ela não vai se romper. E a gente não entende hoje, mas a gente não pode perder a fé. Igual a história de José também. Os irmãos de José jogaram ele na cisterna, venderam ele para os escravos no Egito. E aí José foi parar na casa de Potifar, sem entender também. A mulher de Potifar deu em cima de José, resumindo a história. E aí José não queria ficar com essa mulher. E aí essa mulher falou que José estava assediando ela lá e foi preso. Logo depois que ele foi preso, ele teve uma visão com o faraó. E aí o faraó chamou José para interpretar essa visão, que o faraó também teve um sonho que ninguém interpretava. José interpretava esses sonhos, e José interpretou esses sonhos, e José se tornou rei do Egito. Rei não, governador. E depois disso, os irmãos dele foram lá comprar mantimentos, porque teve uma profecia que eles iriam passar 7 anos de penúria, mas também passariam 7 anos de muita fartura. E quando chegou o tempo da penúria, os irmãos de José foram comprar mantimentos lá no Egito. Então, se os irmãos de José não tivessem jogado eles lá na cisterna, José não teria se tornado governador do Egito. Então, tudo isso que José passou de dificuldade, foi preso, foi humilhado pela esposa lá de Potifar, por algo que ele não fez, e José sempre sendo fiel a Deus, porque ele confiava no Senhor, ele confiava nos planos do Senhor. Nós temos que confiar também nos planos de Deus. Às vezes a gente perde algo, mas não significa uma perda. Para Deus é ganho. Eu lembro que assim que eu comecei a caminhar, que eu tomei a decisão, eu tinha um carro, e eu investi um dinheiro numa empresa, essa empresa faliu, tive que vender esse carro e fiquei de pé. E aí quando eu fui comprar esse carro, eu tinha olhado um outro carro, que é o carro que eu tenho hoje. Eu ainda falei com o senhor, falei assim: eu queria esse carro, só que eu não tenho condições. Aí eu comprei o outro. Aí esse que eu vendi, né, para pagar as contas, que não tinha dado certo, que eu fiquei de pé, eu não entendia. Eu falei assim: por que aconteceu tudo isso? E aí depois o senhor mostrava, né, que eu tinha que ficar assim, para afastar as amizades que só queriam o que eu tinha e não o que eu era, e que eu firmasse mais, que eu viesse mais para as missas, que eu não tinha mais a oportunidade de sair para certos lugares que com o carro eu iria, e assim eu consegui firmar com Deus. E logo depois ele colocou no meu coração para fazer um consórcio. Fui e fiz um consórcio. Eu paguei 3 meses desse consórcio. No 4º mês esse carro foi contemplado. E era o valor da carta de crédito do carro que eu já tinha olhado. E
E o mais interessante ainda é que quando eu fui contemplado em 6º lugar, e só eram contemplados 5 carros. Mas nesse mês foram contemplados 6 carros, e o 6º era o meu. Por quê? Porque eu confiei no Senhor e Ele me deu aquele que eu queria. Então, às vezes o significado de perder também é ganhar. Às vezes ele escreve certo por linhas tortas, mas hoje a gente não entende, mas daqui a um tempo a gente vai conseguir compreender, a gente vai conseguir entender. E seja lá qual for a tempestade, a dificuldade, mas nós vamos vencer. Amém? Vamos ficar de pé para a gente rezar?